Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime já logo começa com a coisa mais normal do mundo. Um moleque correndo em cima de um telhado atrás de um gato. Porém uma telha simplesmente quebra. E adivinhem onde ele cai? Isso mesmo, dentro de uma fonte termal cheia de waifus. E quando a loirinha pergunta quais são as últimas palavras do prota antes de morrer, o moleque simplesmente elogia a comissão de frente da mina. Você não vale nada! Ou seja, tudo acaba bem, só que não. O moleque vai pro Chilindró e vê o sol nascer mais quadrado que o do Minecraft. E enquanto o moleque tenta explicar que só tava seguindo um gato que roubou uma bolsa, a waifu só fica de olho na magnitude do espadão de Lux. Porém após isso, chega outra mina querendo levar o prota até a diretora. E se você é uma pessoa que já pisou numa escola, você sabe que isso nunca é uma boa coisa, mas durante o caminho, o moleque tem a notícia que todos queriam receber. Essa é uma escola só de garotas, que para resumir, treinam as cavaleiras do reino. E quando ele chega até a diretora, e acha que ela vai cortar seu pepino fora, a velhota já logo chama o prota para ser professor da escola. Tudo isso, porque Lux é nada menos que o príncipe de um reino antigo. Mas a loirinha das fontes termais, que teve os balões vistos pelo prota, já logo chega virado no Jiraiya, e diz que não aprova um perverso na escola. E como se isso tivesse sentido, a mina chama o cara pra sair na porrada. Cala a boca, tu é muito chato! E de quebra, ainda vemos que Lisha faz parte da família que sacaneou a do prota, e tirou eles do poder. Após isso, Lux vai trocar ideia com a sua irmã Eri, que também estuda nessa escola. O único problema disso é que ela tá achando que ele é um degustador também. E sua amiga no culto acha que o moleque é tão perverso, que supõe que só com a sua respiração ele vai levantar a sua saia, mas deixando o tico-tico no fubá de lado. Dias depois finalmente chega a batalha. Uma gasosa, contra um moleque mais pobre que a minha avó. E enquanto a mina usa uma armadura mais braba que a do Homem de Ferro, Lux está usando uma só o pó da rabiola, mas até que a batalha começa equilibrada, ela bate de um lado, e ele apanha do outro, e a mina surta tanto, por ele ter visto suas laranjas, que além de quebrar a barreira, ainda queria fazer Lux de boneca com um poder absurdo. E como se não pudesse piorar, um diabão simplesmente aparece do nada na escola, e quando Lisha ia ser feita de pano de chão, Lux entra na frente, e propõe um plano. Enquanto ele distrai o coisa ruim, Lisha usa o pouco de energia que ainda tinha e ataca com tudo. Já após isso, enquanto tomava um banho totoso, Lisha começa a pensar no prota de uma forma diferenciada. Tanto que quando ele fica sozinho, ela vai até ele, e diz que ele tá perdoado, e que só queria lutar porque não queria deixar ele meter o pé tendo visto uma certa coisinha dela. E do nada, a mina tira as vestes, e mostra que tem uma tatuagem do antigo império no ventre. E enquanto fica vermelha por estar exposta assim, ela diz que ele pode ficar na escola. Mas agora vemos a sorte do moleque. Quando ele chega na classe no dia seguinte, além de todas as waifus acharem ele um gasoso, ele também se depara com Filfi, uma amiga de infância de grande respeito. Ai, papai, apaixonei. Após isso, enquanto todas queriam a atenção de Lux, Lisha diz que agora que o prota já viu suas laranjas, ela quer que ele seja o assistente pessoal dela, mas obviamente não seria tão fácil assim. A garota que odiava o cara, e a melhor amiga, começam a brigar por esse belo macho alfa, mas acabando com a suculência, Crucifer chega, e diz que a diretora quer conversar com o prota, mas na real ela fez isso porque queria algo dele, ela queria saber se ele conhecia um tal de herói negro. Mas o anime corta para uma cena do prota acordando com a sua mão em algo um tanto quanto macio. E adivinhem só, simplesmente era sua amiga que estava dormindo ali mostrando mais do que devia. E como era de se esperar, digamos que essa cena suspeita se espalha pela escola. Eu tô passada, chocada. E tudo isso foi causado pela diretora, que é irmã de Filfi, e queria que ele cuidasse de Filfi da melhor maneira. Após isso Lux sai num encontro com Lisha, onde ela explica que anos atrás, foi pega como refém durante o golpe de estado, e para resumir, ao invés de salvar a mina, o pai dela atacou o dane-se. E para marcar ela como refém, o Império Antigo fez essa tatuagem na sua barriga contra a sua vontade, mas quando tudo acabou, e o pai dela morreu, ela virou a sucessora do trono. Já dias depois, quando o prota acorda depois de um pesadelo, ele descobre que tá rolando um ataque de aves, que para resumir são uns bichão bolado. Porém enquanto as gasosas vão sair na mão, o prota fica para trás por ser um iniciante. Porém o pior acontece, elas são atacadas por um traidor do novo império, que tocando uma flauta, invoca os morcegos mais feios que falar palavrão. E para resumir, Forus é um corno que não aceita que Lisha seja futura rainha, e jogando ela no chão, e rasgando sua roupa,
Ele lembra que foi ele que fez aquela marca na sua barriga, mas como vocês sabem, nunca se toca no harém de um homem, e o prota já logo chega virado no cão. E liberando o poder da sua espada chamada Bahamut, ele já faz Forus soltar um barro nas calças. Mas eu quero cagar. Ou seja, além de derrotar mais de 500 monstros em 2 segundos, Lux derrota Forus só falando uma palavra. E como sortudo que é, além de receber um banquete como prêmio, o moleque já logo ganha comida na boca, e a diretora tem uma ideia de gênio: fazer uma competição por Lux, onde quem pegar ele primeiro, vai poder fazer o que quiser. E logo uma correria começa, seja com Lixa tentando pegar o prota no escurinho do celeiro, ou o Filf usando uma arte marcial para dar uma amostra grátis das suas laranjas ao prota. Mas agora vem o pior. Enquanto fugia, Lux sem querer se esconde no vestiário feminino, e para fechar com chave de ouro, elas chegam na hora e começam a se trocar, ou seja, ele é pego no pulo do gato por Crucifer. Houve um equívoco. Mas em troca de não contar para as outras, Lux se entrega para ela. E vai ter que fazer o que ela quiser por uma semana. E sim, amigos, a mina simplesmente pede para ele ser o namorado dela por uma semana. E para resumir, ela fez isso porque sua família quer que ela namore um nobre, e vai mandar alguém para ver se ela conseguiu isso na escola. Ou seja, ela só quer usar o moleque. E ainda diz que se ele recusar, ela vai dizer que eles já fizeram tudo e mais um pouco. Uma foi a história, homem! E para não sair por baixo, Lixa e Filf metem o louco, uma dizendo que já foi vista pelo prota, e a outra que já dormiu com ele. Porém, certo dia, enquanto voltavam de um encontro, Lux e Crucifer são atacados de surpresa por bandidos que queriam sequestrar ela. Mas enquanto o prota cria uma distração, Crucifer usa sua armadura divina, que com uma facilidade absurda, acaba com quase todos. Porém, um deles que ia fugindo, é derrotado por Alterize, a pessoa que deveria averiguar se Crucifer arrumou um macho alfa. Porém, enquanto eles comiam, chega um corno chamado Kreutzer, que para resumir, iria ser o namorado de Crucifer escolhido pela sua família. E como não aceita que o prota tenha pego seu lugar, ele chama Lux para sair na mão, onde quem vencer, fica com ela. Dias depois, como o prota fica longe de Crucifer, a serva de Filf faz ela e Lixa vestirem roupas de Maid, que digamos que realçam suas laranjas da melhor maneira. Me apaixonei. E para relembrar os tempos em que o prota era mais rico que o dono da NASA, elas resolvem fazer de tudo e mais um pouco pro moleque. E para melhorar, Lixa ainda diz que não se importa se ele quiser passar do ponto com ela, mas como aqui temos um frouxo, o cara simplesmente recusa. Após isso, a diretora fala sobre a flauta que Forus usou, e dá aquilo ao prota para investigar, já que acredita que ela seja a chave para abrir as ruínas de onde vêm os Abis. Porém, enquanto Lux relaxava nas fontes termais, e planejava a missão nas ruínas, Filf simplesmente entra junto com o moleque, e mostrando mais do que devia. E sim, novamente foi coisa da diretora, porém Lux surta tanto com a boa vista que tem, que chega ao ponto de se afogar, e no dia seguinte as coisas pioram. Antes de sair na missão, vemos que o corno do Kreutzer vai com eles. Tudo isso porque ele foi escolhido pelos 4 grandes nobres, e como se não bastasse chegar humilhando Lixa dizendo que ela é de 5ª categoria, ele ainda diz que tá ali para defender sua futura esposa. Porém, quando chegam na ruína, eles são surpreendidos por um Abis Diablos, que para resumir, é tão pistola, que pode fazer uma cidade inteira virar fumaça. E mesmo com todos atirando ao mesmo tempo, nada acertava o coisa ruim. Porém, depois de um ataque de Kreutzer, o Diablo causa uma explosão absurda, e quando Lux acorda, vemos que ele e Crucifer foram puxados para dentro da ruína, e quando chegam no centro dela, e achamos que a flauta vai ser a chave, vemos que a tal chave na real é Crucifer, que diz que não é uma humana, e sim a última sobrevivente das ruínas, e para resumir, a família adotiva achou ela por acidente quando criança, e usou ela de cobaia para saber mais sobre as ruínas. E mesmo que ela se esforçasse, eles só tratavam ela como um cachorrinho. E como percebe que ela fica triste, o prota acaba se empolgando, e diz que para ele ela é muito mais que isso, já que é sua namorada. Porém, quando um beijão ia rolar, Lixa chega procurando eles, e diz que já estava preocupada se eles dois já fizeram um tico-tico no fubá. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Porém, horas depois, e já de volta à escola, Crucifer pede para a irmã do prota dar um chá de ervas para fazer Lux dormir. Tudo isso porque ela não queria que ele se machucasse no duelo contra Kreutzer, e ao invés disso, ela mesma decide lutar junto com Alterize, que sinceramente não ajudou em nada, já que só em um segundo,
O cara faz a mina cair igual um saco de lixo. Por outro lado, mesmo tendo uma espécie de olho que pode prever os movimentos do inimigo, ela não consegue usar isso em Kreutzer, e acaba sendo derrotada mais fácil que o Brasil na Copa, e logo vemos que o cara é um pilantra, além de revelar que foi ele que planejou o ataque que eles sofreram. Só para ver como os poderes dela funcionam, ele diz que ela não passa de uma ferramenta, e que agora vai fazer o que bem quiser com ela. Só que não, Lux já logo chega virado no cão. Só temos um porém: a armadura de Kreutzer te permite roubar habilidades dos outros, e fazendo isso com o Lux, ele deixa o prota só o pó da rabiola, mas mesmo assim, ele diz que ela é a sua namorada, e mesmo que não tenha energia, vai salvar ela de todas as formas. E acontece o que sempre rola nos animes: o prota tira um poder não sei da onde, e simplesmente faz o loirinho de boneca. E para não ficar sem explicação, a irmã do prota menciona que ele apanhou de propósito, tudo isso para acumular esse poder oculto. Após isso, o bagulho fica doido de vez. O noivado que era para ser uma brincadeira vira verdade, e para selar isso, Crucifer já logo tasca um beijo totoso no novato, e diz que se for casar com ele, pretende fazer muito mais que isso. É mesmo, é? Dias depois, surge um rumor na escola, de que tem um pilantra atacando as laranjas das waifus, mas agora vem o pior: para forçar o prota a ajudar na patrulha, as minas simplesmente têm a ideia de forçar Lux a se vestir como uma gasosa, e sim, o bagulho dá certo. Quando chega um degustador querendo atacar o prota, ele é salvo por uma mina chamada Celis, mas antes de fugir, ele fere o prota com uma adaga e mete o pé. Então Celis leva a prota para a enfermaria, e para resumir, além dela ser a mina mais forte da academia, também odeia homens. Mas como ela não descobre que o prota tem um bastão mágico, tudo continua bem. Porém, nessa mesma noite na prisão da escola, vemos um garoto de cabelos brancos fazendo o ex-noivo de Crucifer de boneca, e tirando foros da cadeia. Já no dia seguinte, Celis queria que o prota metesse o pé da escola, porque ele foi aceito ali quando ela não estava. E mesmo que o moleque tenha salvo a escola 2 vezes, ela pouco se importa, e diz que não precisa de homem pra nada. Vai te lascar! E a diretora dá uma ideia de gênio: eles resolverem isso em 3 dias num torneio na viagem que eles vão fazer, ou seja, porrada resolve tudo nesse anime. Já dias depois, quando eles vão para a ilha onde vai rolar o torneio, a assistente de Celis chamada Sania diz que ela quer falar com o prota pessoalmente, mas quando Lux chega no quarto da mina, vemos que era mentira. Celis simplesmente estava com as laranjas à mostra, e querendo a massagem de uma garota. Porém, quando ele acaba de fazer a massagem sem que ela veja seu rosto, ele se veste de mulher de novo para não levar uma lapada sincera. Porém, após isso, Crucifer diz que aparentemente a assistente de Celis planejou isso para ele ser pego por Celis. Tudo isso para causar a expulsão de Lux. Após isso, enquanto o prota dormia, Filth já logo aparece na cama do prota usando uma roupa um tanto quanto suspeita, e já logo abraça o prota entre suas laranjas, e diz que vai fazer de tudo para ele não ser expulso. Agora, algo que não mencionei, é que quando estava vestido de menina, Lux prometeu que ia sair com Celis. Até aí tudo bem. Porém, a mina simplesmente decide levar o prota numa loja de protetores de laranjas, e mesmo estando vestido de garota, o prota surta com a boa vista que tem. Após isso, enquanto conversavam, vemos que Celis não é tão pé da vida assim, e ainda deixa claro que não odeia os homens, só não sabe muito bem do que eles gostam. Após isso, eles decidem ir para a praia, onde ao ver as waifus de biquíni, obviamente o prota fica mais vermelho que um tomate. E quando o moleque elogia a Eric e a sua irmã, Lisha acha que até nela ele tá de olho. Você é burro, cara, que loucura. Porém, em um flashback, vemos que Celis só quer tirar o prota da escola, para manter ele fora de perigo. Isso porque ela foi treinada pelo avô de Lux, mas ele morreu por causa dela. Já de volta à realidade, finalmente chega o dia da batalha. Porém, por outro lado, vemos que o tal degustador, na real era Sania, que para resumir, tem a missão de deitar geral ali na lapada. E quando seu comparsa toca uma flauta, simplesmente aparece um Ragnarok chamando o Kraken no meio da ilha. E mesmo com Celis derrotando ele com facilidade, Sania ainda estava de pé. E quando o desconhecido, que aparentemente é irmão do prota, toca a flauta de novo, o Kraken se levanta novamente, e eles dois são jogados na sua tinta. E Celis se sente mal, já que quando descobriu que um golpe de estado ia rolar, ela contou pro avô de Lux, e por isso ele foi preso e finalizado. E por se sentir culpada, ela jurou que ia proteger Lux para sempre, mas Lux diz que pouco se importa com isso,
e usando sua armadura Bahamut, ele corta todos os tentáculos do Kraken em segundos. Porém, antes da fuga, vemos que o tal mascarado simplesmente é uma mina chamada Race. E mesmo que pareça o irmão do Prota, são pessoas totalmente diferentes. Já depois disso, o Prota explica que era garota disfarçada o tempo todo, e Celes diz que como forma de desculpa, quer que ele ensine para ela exatamente o que os homens gostam. Porém, durante isso, simplesmente brota uma ruína com formato de baleia, e maior que a minha avó. E como o guardião que era aquele Kraken já foi derrotado, eles decidem explorar. Porém, quando chegam lá e se dividem, o Prota simplesmente acha uma mina desacordada, e do nada ela começa a agir como um telefone. Ou seja, Crush é uma espécie de sistema de segurança dos Abis. Mas como perdeu a memória, começa a tratar Crucifer como sua dona. Após isso, eles chegam na área onde os Abis são feitos. Porém, Filth começa a passar mal do nada, e para piorar, aparece um Abis absurdo de forte. E para resumir, 3 deles foram soltos na ruína. E com medo de que as meninas que estão na ilha sejam atacadas, o Prota e Filth decidem voltar. Porém, quando Lux derrota o Abis Diablo e tenta ajudar Filth que estava fraca, o Prota simplesmente vai parar dentro de um laboratório que tinha na ilha. Local esse, onde eram feitos experimentos em humanos. Mas quando acha Filth, ela começa a enforcar o Prota com uma brutalidade absurda. Ou seja, ela é o Abis mais perigoso. Porém, após isso ela acaba desmaiando, e Race aparece de novo, e diz que ela tem uma semente de Abis dentro dela, e além de poder controlar ela como quiser usando a flauta, lentamente ela vai virar um monstro por completo. E para resumir, em troca de tirar esse sofrimento de Sylph, ele quer a chave das ruínas, que como sabemos, se trata de Crucifer, e o Prota tem 3 dias para decidir o que fazer, e a diretora explica que Filth foi um experimento do antigo Império, e que para salvar ela, eles precisam explorar as ruínas para achar um antídoto. Porém, o irmão verdadeiro do Prota entra em contato e diz que tem outra forma de salvar sua amiga, derrotar o Ragnarok que está dentro da ruína de baleia. Então, com a ajuda de Crucifer, o Prota consegue avançar nas ruínas. Porém, agora vem o pior. Quando chegam numa sala rodeado de cristais, Crush recupera sua memória e percebe que sua missão é deitar a porrada em geral. E para piorar o que não estava bom, Race aparece de novo. E vemos que tudo foi um plano dela para entrar ali sem dificuldades. E ela ainda estava com Filth nas suas mãos, e recebendo os comandos de Race, ela e Crush começam a atacar as meninas e o Prota com uma brutalidade fora do comum. E para piorar, Race invoca o Ragnarok, simplesmente o monstro que domina Filth. Mas nem com todas atacando ao mesmo tempo, o bichão mostrava fraqueza. Então, com a ajuda de Lisha, que deixou o Bahamut 100% atualizado, Lux decide usar algo chamado Overlimit, que simplesmente deixa ele usar seus poderes além do limite. Mas quanto mais o Prota cortava, mais o bicho ficava mais forte. Então o Lux liberta a verdadeira forma do Bahamut, e com um ataque absurdo, explode o Ragnarok de dentro para fora. Já ao fim da batalha, Filth agradece ao Prota da melhor maneira, e diz que gostaria de ser sua namorada. Dias depois, todas as minas querem dar uns pegas no Prota para agradecer o que ele fez, e quem ele escolhe para um encontro? Isso mesmo, todas elas. A primeira é Celes, que enquanto dizia que vai fazer de tudo para cuidar do Prota, simplesmente escorrega. E digamos que Lux cai de mão cheia nas suas partes dianteiras. A próxima era Crucifer, que leva o Prota para um baile de nobres. E para manter as aparências de noivos para Alterize, eles são obrigados a dar mais um beijão totoso. Agora vamos a Filth, que digamos que veste uma roupa um tanto quanto suspeitosa. E até a diretora queria saber se eles iam passar do ponto, mas só acaba com o Prota deitando no seu colo, e tendo uma vista de 2 grandes montanhas. Já na manhã seguinte, enquanto Lux conversava com a sua irmã, ele é surpreendido por uma gótica gasosa, que se apresenta como Yoruka, uma nobre que servia a família do antigo Império, e diz que está ali especialmente para servir ao Prota, e que pode fazer literalmente tudo o que Lux quiser. Mas antes que ele peça algo indevido, Airi põe seu irmão na linha. Porém isso não acaba por aí. Já enquanto Prota tomava um banho, a mina simplesmente entra junto, e digamos que lava suas costas da forma mais macia possível. E quando outras ouvem o seu grito e chegam, digamos que se deparam com uma cena um tanto diferenciada. Já depois da pouca vergonha, ela diz que era do exército do pai do Prota, e diz que se Lux quiser, com o poder atual que tem, ele pode deitar a família real na lapada, e dominar o reino de novo. Mas quando Prota diz que não pretende fazer isso, Yoruka fica estranha. E antes que algo aconteça, Celes chega e toma a dianteira. E como as outras chegam também,
uma batalha de nível começa, ou quase isso, já que com uma facilidade absurda, Yoruka usa a habilidade da sua armadura, e deixa as dela fora de controle, mas como ela é leal a Lux, desiste da batalha e mete o pé. Porém após isso, vemos que ela faz parte do grupo de Race, e todos ali querem o reino de volta. Após isso, chega algo chamado Festival do Dragão, que para resumir, é um torneio onde os alunos de diferentes escolas lutam entre si, e a escola que ganhar, recebe uma ruína para explorar. E como era de se esperar, Lux vence a primeira luta, porém com dificuldade, já que não queria usar a armadura de Bahamut, mas agora vem o pior. Durante a batalha de Lisha, sua armadura se descontrola sem motivo, e ela começa a atacar a plateia. Por causa disso, ela acaba sendo presa como traidora. Após isso, os 4 grandes imperadores mandam o Prota numa missão, onde ele tinha que eliminar 100 Abis que estão sendo dominados pelo grupo de Race. Porém Lux acaba sendo pego numa armadilha de Foros, que quer tomar o Império só para fazer piores coisas possíveis. E vendo que o Prota não ia desistir, o maluco simplesmente invoca um Ragnarok Titã. Porém vendo que não tem tempo para perder, o Prota liberta o Bahamut com poder total, e pela segunda vez, faz Foros de boneca. Por outro lado, como o gigante já estava chegando na cidade, Sania vai até Lisha que estava presa, e dá 2 escolhas. Ou ela entrega o reino para eles, ou eles continuam acabando com os inocentes. E como Lisha se recusa, Sania manda os guardas rasgarem as vestes dela, para te darem mais uma marca do reino antigo. Mas antes que isso role, Luke chega e a salva. Após isso, enquanto Filth e Crucifer lutavam contra o Titã, o Prota e Lisha chegam, e combinando seus poderes usando tudo que tem, eles conseguem parar o bichão. Porém Race simplesmente surta, e só com um ataque divide a cidade em 2, porém enquanto as meninas lutam com ela, o Prota tenta salvar Yoruka, que mesmo com ela resistindo ao máximo, já que queria acabar com o império que finalizou o seu irmão, Lux ainda consegue vencer, e quando ele faz ela perceber que vingança não é tudo, um dos olhos do Titã vira uma bomba para explodir a capital. Porém quando tudo parecia perdido, Yoruka corta o núcleo em 2 e cancela a explosão, e se aproveitando da distração, o Prota finaliza Race. Após isso, Lux e Lisha se apresentam para uma multidão, onde ela diz que ele vai ser seu cavaleiro pessoal, mostrando que agora o antigo e o novo império são a mesma coisa. Porém quando a mina ia se aproveitar para dar uns pegas no Prota, as outras chegam querendo sua atenção, e quando Lisha pergunta qual delas ele quer, o anime acaba sem uma resposta.